Como fortalecer a fé? A fé não é apenas um sentimento passageiro, mas o alicerce de toda a vida cristã. Ela é a chave que abre as portas do céu, o elo que nos conecta com Deus, a força que nos sustenta nos momentos mais difíceis. Sem fé, tudo o que fazemos perde o sentido espiritual, porque, como está escrito em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Antes de continuarmos, confira se você está inscrito no canal. Se ainda não está, se inscreva agora mesmo e toque no sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo. Ellen White, em seu livro Caminho a Cristo, escreveu: é pela fé que nos tornamos participantes da graça de Cristo. Antes de continuarmos, deixa eu te oferecer uma bênção para a sua vida. Se você é uma pessoa que deseja agradar a Deus em tudo, inclusive na forma como se alimenta, se quer abandonar hábitos que prejudicam o corpo e o espírito e aprender a viver de acordo com os princípios da reforma de saúde, este é o seu momento. Eu preparei para você o e-book Como se tornar vegetariano em 90 dias, com as dicas de Ellen White. Um guia completo e espiritual, criado especialmente para ajudar você a transformar sua alimentação e se aproximar mais de Deus. Neste e-book, você vai aprender de forma simples, prática e inspirada como mudar sua rotina alimentar, o que começar a evitar, como substituir os alimentos de forma saudável e como manter uma comunhão diária com Deus durante esse processo. E ainda, ao adquirir o e-book, você vai receber 3 bônus incríveis: 43 sobremesas veganas, mais de 100 receitas vegetarianas. O seu caminho para se tornar vegetariano. Tudo isso por um valor simbólico, apenas R$ 29,90, podendo pagar via Pix ou cartão de crédito. Ao adquirir esse e-book, você não estará apenas comprando um material. Você estará dando um passo de fé, escolhendo glorificar a Deus através da sua alimentação e apoiando a pregação do Evangelho da Saúde. Então clique no link que está logo abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário e comece hoje mesmo sua jornada de 90 dias para se tornar vegetariano com as orientações da profetisa Ellen G. White. Lembre-se, o seu corpo é o templo do Espírito Santo e cada refeição pode ser um ato de adoração. E é pela fé que a vida cresce em nós. Isso significa que a fé é um presente de Deus, mas que precisa ser cultivada diariamente, como uma planta que depende da água e da luz para florescer. A Bíblia nos mostra que todos os heróis espirituais que admiramos caminharam pela fé. Abraão deixou sua terra sem saber para onde ia, confiando apenas na promessa de Deus. Moisés enfrentou o Faraó e conduziu Israel pelo deserto confiando no Senhor. Davi enfrentou Golias não pela força física, mas pela certeza de que Deus estava com ele. Cada uma dessas histórias revela que a fé é um poder vivo que transforma pessoas comuns em instrumentos extraordinários nas mãos de Deus. Mas surge uma pergunta essencial: como fortalecer a fé em meio a tantas lutas, dúvidas e dificuldades? Muitos de nós nos sentimos frágeis, como Pedro, no momento em que afundava nas águas, porque desviou o olhar de Jesus e começou a olhar para o vento e as ondas. A verdade é que todos nós enfrentamos momentos de fraqueza. No entanto, o Senhor nos convida a viver pela fé e não pelo que vemos. Romanos 10:17 nos dá um segredo poderoso. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Isso nos mostra que a fé não é produzida pela nossa força, mas pela comunhão com a palavra. Quanto mais tempo dedicamos à Bíblia, mais alimento espiritual recebemos, mais a nossa fé cresce. Interaja comigo agora. Escreva nos comentários a frase: Senhor, fortalece a minha fé na Tua palavra.
Esse ato simples já é um exercício de fé, porque você está declarando publicamente que crê no poder de Deus. Ellen White reforça essa verdade ao dizer: a fé é nutrida pela contemplação da palavra e a oração traz a alma em contato direto com a fonte da vida. Perceba que ela une dois elementos indispensáveis: estudo da Bíblia e oração. Um cristão sem oração e sem leitura diária da palavra é como um soldado que vai para a batalha sem armas. A fé também se fortalece pela lembrança do que Deus já fez em nossa vida. Muitas vezes esquecemos das bênçãos recebidas e o inimigo aproveita para plantar dúvida em nosso coração. Em Patriarcas e Profetas, Ellen White declara: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira como o Senhor nos tem conduzido no passado. Quando você se lembra das vitórias que Deus já lhe concedeu, a fé se torna mais firme. Escreva nos comentários agora: até aqui me ajudou o Senhor. Isso é baseado em 1 Samuel 7:12, onde Samuel levantou uma pedra e a chamou de Ebenezer, reconhecendo a ajuda de Deus. Outro aspecto essencial é entender que a fé não é apenas acreditar intelectualmente em Deus, mas confiar ativamente. Muitas pessoas dizem acreditar, mas vivem como se Deus não existisse. A fé verdadeira vai além da teoria, ela nos move à ação. Tiago 2:26 declara: assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Isso não significa que somos salvos pelas obras, mas que a fé verdadeira sempre produz frutos de obediência. Ellen White escreveu: a fé que não produz frutos de obediência não é fé genuína. Ou seja, a fé é demonstrada na prática, em como tratamos as pessoas, em como enfrentamos provações, em como permanecemos firmes, mesmo quando não vemos saída. Um exemplo prático: quando estamos em dificuldades financeiras, a fé nos leva a confiar que Deus proverá, ainda que não vejamos imediatamente a solução. Quando enfrentamos enfermidades, a fé nos leva a descansar no Senhor, sabendo que Ele tem poder para curar, mas também confiando que Sua vontade é perfeita, mesmo se a resposta não for a que esperamos. Comente aqui nos comentários: eu escolho confiar em Deus em todas as circunstâncias. Outro ponto importante: a fé se fortalece quando é provada. Ninguém gosta de passar por provas, mas é nelas que nossa confiança em Deus é refinada. Em Atos dos Apóstolos, Ellen White escreve: é nas provações e dificuldades que a fé se torna firme e inabalável. Pense no ouro que passa pelo fogo. É nesse processo que ele se torna mais puro. Assim também é a fé. A Bíblia confirma isso em Tiago 1:3, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Quando enfrentamos lutas, Deus não está nos abandonando, mas nos fortalecendo para voos mais altos. Escreva nos comentários: minha fé será fortalecida até no fogo da prova. Se você deseja ter uma fé firme e inabalável, que o sustente até o fim, comece hoje mesmo a praticar esses princípios. Lembre-se do convite de Jesus em Marcos 11:22. Tende fé em Deus. Não é fé em si mesmo, não é fé nas circunstâncias, não é fé no acaso. É fé em um Deus vivo, que nunca falha, que cumpre cada promessa, que está presente em todos os momentos da nossa caminhada. Agora escreva nos comentários: minha fé está firmada em Deus. A fé não é apenas uma teoria bonita que guardamos em nosso coração ou um conceito que discutimos em sermões e estudos bíblicos. A fé verdadeira é prática, ativa e se revela em cada detalhe da vida. Ela precisa ser vivida diariamente nas pequenas escolhas e nas grandes decisões. Ellen White nos ensina que a fé não é simplesmente acreditar, mas confiar e descansar na palavra de Deus, mesmo quando não vemos ou não sentimos. Isso significa que a fé deve ser exercitada como um músculo, e quanto mais a usamos, mais ela cresce.
Mas como na prática podemos exercitar a fé todos os dias? Em primeiro lugar, precisamos aprender a depender de Deus em cada situação. Muitas vezes, confiamos em nossa própria força, em nossa inteligência ou até mesmo nos recursos humanos que estão à nossa volta. Porém, a fé verdadeira coloca Deus no centro de tudo. Salmos 37:5 nos convida: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse é um exercício diário. Cada manhã, ao nos levantarmos, devemos consagrar nossos planos a Deus e confiar que Ele conduzirá cada passo. Escreva agora nos comentários: hoje entrego meu caminho ao Senhor. Exercitar a fé também significa agir de acordo com aquilo que Deus já revelou em sua palavra, mesmo que não compreendamos tudo. Pense em Noé. Ele construiu a arca quando ainda não havia chovido na terra. Do ponto de vista humano, aquilo parecia loucura, mas pela fé ele obedeceu, e sua obediência salvou a sua família. Hebreus 11:7 nos diz: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ellen White, comentando sobre esse episódio, escreveu: a fé que não leva à obediência não é genuína. A verdadeira fé se revela em atos de confiança e submissão à vontade de Deus. Isso nos ensina que exercitar a fé é muito mais do que esperar milagres. É viver em obediência àquilo que Deus já disse. Outro exercício importante da fé é a oração perseverante. A oração é a respiração da alma. Assim como o corpo não pode viver sem ar, a vida espiritual não pode existir sem oração. Mas não basta orar apenas quando estamos em dificuldades. Precisamos cultivar uma vida de oração constante. Ellen White afirma: a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Quando falamos com Deus diariamente, nossa fé é fortalecida, porque aprendemos a confiar nele em todas as circunstâncias. Jesus contou a parábola do juiz iníquo em Lucas 18 para mostrar que devemos orar sempre e nunca desanimar. Ali, ele nos ensina que a perseverança na oração é um exercício essencial da fé. Muitas vezes, não recebemos respostas imediatas, e é justamente nesse tempo de espera que a fé é exercitada. Escreva aqui nos comentários: Senhor, eu não vou desistir de orar. Exercitar a fé também envolve aprender a descansar em Deus, mesmo quando não temos todas as respostas. A vida está cheia de incertezas, problemas familiares, doenças, crises financeiras, dificuldades no trabalho. É nesses momentos que precisamos escolher confiar. Isaías 26:3 declara: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Quando decidimos descansar em Deus, mesmo sem entender, demonstramos uma fé que vai além das circunstâncias. Um exemplo claro disso foi o apóstolo Paulo. Mesmo passando por prisões, perseguições e naufrágios, ele declarou em 2 Timóteo 1:12: porque sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Essa é a fé que descansa no caráter de Deus. Ellen White, em Atos dos Apóstolos, reforça essa mesma ideia. A confiança de Paulo em Deus era inabalável, porque ele havia aprendido a depender dele em todas as coisas. Isso mostra que a fé não é apenas acreditar em milagres extraordinários, mas confiar que Deus está no controle em cada detalhe da vida. Outro exercício fundamental é compartilhar a fé. A fé que não é compartilhada tende a enfraquecer. Quando testemunhamos do que Deus tem feito por nós, fortalecemos não apenas os outros, mas também nós mesmos. O salmista declarou em Salmos 71:16: sairei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça e só dela. O testemunho é um exercício de fé, porque ao contar as bênçãos que já recebemos,
reafirmamos nossa confiança em Deus e inspiramos outras pessoas a crerem também. Escreva nos comentários: eu vou testemunhar das maravilhas de Deus. Ellen White enfatiza: o testemunho pessoal tem poder incomparável. Quando falamos do que Cristo fez por nós, o coração de outros é tocado e a fé se fortalece. Isso nos mostra que não precisamos de grandes discursos, basta falar com sinceridade sobre o que Deus já fez em nossa vida. Outro modo de exercitar a fé é aprender a agradecer antes mesmo de ver a resposta. A gratidão é um ato de fé. Quando damos graças a Deus por aquilo que ainda não vemos, estamos demonstrando confiança em seu poder e em suas promessas. Filipenses 4:6 nos ensina: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. A ação de graças antes da resposta é a expressão mais pura de fé. Ellen White comenta: a fé alegremente antecipa a vitória e agradece pelas bênçãos prometidas, mesmo antes de recebê-las. Esse é um exercício poderoso que fortalece o coração e mantém viva a esperança. Digite nos comentários agora: obrigado, Senhor, porque já estás agindo na minha vida. Também precisamos exercitar a fé ao enfrentar tentações. Muitas vezes somos tentados a desanimar, a ceder ao pecado ou a duvidar das promessas de Deus. Nessas horas, a fé nos faz segurar firmemente nas Escrituras. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele respondeu com a palavra: está escrito. Essa foi sua arma contra o inimigo. Do mesmo modo, precisamos aprender a usar a palavra de Deus como escudo da fé, como descrito em Efésios 6:16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ellen White confirma: a palavra de Deus é a arma mais poderosa contra a tentação. Pela fé, devemos nos apegar a ela em cada prova. Esse exercício de segurar firme nas promessas é o que nos mantém de pé diante das investidas do inimigo. Outro aspecto é o exercício da paciência. Muitas vezes queremos que as respostas venham imediatamente, mas a fé nos ensina a esperar o tempo de Deus. Abacuque 2:3 declara: se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. A espera é dolorosa, mas é nesse tempo que a fé se aprofunda. Ellen White escreveu: o aparente atraso é a maneira de Deus preparar nossos corações para receber maior bênção. Confiar no tempo de Deus é uma das provas mais difíceis, mas também um dos exercícios mais eficazes para fortalecer a fé. Comente: eu confio no tempo de Deus para a minha vida. Exercitar a fé no dia a dia também significa escolher a cada instante permanecer ligados a Cristo. Ele mesmo disse em João 15:5: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A fé é alimentada pela permanência em Cristo, pela comunhão diária, pelo contato constante com sua presença. Ellen White reforça isso ao dizer: a comunhão com Cristo é o segredo de uma fé viva e crescente. Portanto, não basta apenas começar com fé. É preciso cultivar essa ligação todos os dias, em cada decisão, em cada luta, em cada vitória. Escreva agora: eu escolho permanecer em Cristo todos os dias. Exercitar a fé, portanto, é um processo contínuo. É confiar, obedecer, orar, agradecer, testemunhar, esperar e permanecer. Cada um desses passos nos leva a uma vida cristã mais sólida, mais firme, mais confiante. Quando a fé se torna prática, nossa vida é transformada e nossa confiança em Deus se torna inabalável. Um dos maiores inimigos da fé é a dúvida. Desde o princípio, Satanás tem usado a dúvida como sua arma mais eficaz contra a humanidade. No Éden, suas palavras foram carregadas de insinuação. É assim que Deus disse. Gênesis 3:1.
Ele lançou dúvida no coração de Eva, questionando a fidelidade de Deus. E desde então, a humanidade tem lutado contra esse mesmo veneno espiritual. A dúvida é perigosa, porque mina a confiança no caráter de Deus, obscurece a visão espiritual e nos afasta das promessas divinas. Ellen White, em O Desejado de Todas as Nações, escreve: a incredulidade é a maior das injúrias contra Cristo. É duvidar de seu amor e de sua fidelidade. Quando duvidamos, estamos na prática dizendo que Deus não é digno de confiança. É por isso que o inimigo investe tanto em semear incerteza no coração dos crentes. Mas a palavra de Deus nos ensina a vencer a dúvida com a lembrança constante das suas promessas. Isaías 41:10 é uma dessas declarações poderosas. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Cada vez que o coração for atacado pela dúvida, precisamos levantar o escudo da fé e declarar essas palavras com firmeza. Escreva aqui nos comentários: eu não vou duvidar das promessas de Deus. Outro inimigo da fé é o desânimo. Quantas vezes sentimos que não temos forças para continuar? O desânimo nos paralisa, tira a motivação para orar, rouba a alegria da vida cristã e nos faz perder de vista a esperança. Elias, o grande profeta que enfrentou sozinho os profetas de Baal e viu o fogo de Deus descer do céu, caiu em profundo desânimo quando Jezabel o ameaçou. Ele chegou a pedir a morte, dizendo: basta, Senhor, toma agora a minha vida. 1 Reis 19:4. Esse episódio nos mostra que até os mais fortes podem se sentir fracos. Ellen White comenta sobre esse momento na vida de Elias. Na hora da aparente vitória, veio o desânimo. Assim, acontece com muitos servos de Deus. Quando menos esperam, sentem o peso da depressão espiritual. O desânimo faz parte da batalha espiritual, mas não precisamos permanecer nele. Deus ministrou a Elias com alimento, descanso e, sobretudo, com sua presença suave. Isso nos ensina que a resposta ao desânimo está em nos voltarmos novamente para o Senhor. Escreva nos comentários: o Senhor é a minha força nos dias de desânimo. Um passo essencial para vencer a dúvida e o desânimo é cultivar a memória das vitórias passadas. Em Deuteronômio 8, Deus ordena a Israel que não esquecesse de como ele os guiou no deserto, porque lembrar fortalece a fé. Quando enfrentamos momentos de fraqueza, precisamos revisitar os memoriais espirituais que Deus já colocou em nossa vida. Ellen White declara: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira como o Senhor nos tem conduzido. Isso significa que a memória espiritual é uma arma contra a dúvida. Cada bênção recebida, cada resposta de oração, cada livramento é uma prova do cuidado de Deus. Comente agora: até aqui me ajudou o Senhor. Outro princípio importante é alimentar a mente com a palavra de Deus, em vez de com as sugestões do inimigo. A dúvida cresce quando damos ouvidos às mentiras de Satanás, mas a fé floresce quando nos apegamos à Escritura. Foi assim que Jesus venceu no deserto, com o está escrito. Precisamos decorar e meditar em versos que fortaleçam a confiança. Por exemplo, Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou Lamentações 3:22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Ellen White reforça isso dizendo: a fé se fortalece à medida que trazemos à memória as promessas da Escritura e fazemos delas a nossa oração. Ou seja, precisamos aprender a transformar a palavra em clamor diário. Escreva nos comentários: grande é a fidelidade do Senhor. O desânimo também pode ser vencido quando nos lembramos de que não estamos sozinhos na batalha.
Muitos crentes se sentem isolados, como se fossem os únicos a enfrentar dificuldades. Mas a Bíblia mostra que todos os filhos de Deus passam por provas. Hebreus 12:1 nos lembra: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Isso significa que estamos cercados por exemplos de fé que nos inspiram a continuar. Ellen White escreve: o povo de Deus nunca está sozinho. Os anjos caminham ao lado dos fiéis e o Espírito Santo conforta os abatidos. Essa verdade deve aquecer o coração em momentos de solidão. Outro ponto é que o desânimo muitas vezes nasce da falta de comunhão. Quando nos afastamos da oração, da leitura bíblica e da comunhão com os irmãos, nos tornamos alvos fáceis do inimigo. A fé precisa da comunidade cristã para ser fortalecida. Em Hebreus 10:25, lemos: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O apoio mútuo é essencial para vencermos juntos. Escreva nos comentários: eu não estou sozinho na caminhada da fé. Uma maneira prática de vencer a dúvida é lembrar que a fé não depende de sentimentos. Muitas vezes pensamos: não sinto nada, então não tenho fé. Mas fé não é emoção, é decisão de confiar. Ellen White explica: a fé não olha para os sentimentos, mas para a palavra de Deus. Onde a palavra declara, a fé afirma: está feito. Isso significa que mesmo quando não sentimos, podemos declarar nossa confiança em Deus. Além disso, precisamos entender que a dúvida e o desânimo se dissipam quando nos aproximamos da cruz de Cristo. Ali, vemos a maior prova do amor de Deus. Romanos 8:32 nos diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quando olhamos para a cruz, todas as dúvidas quanto ao amor de Deus desaparecem. Escreva nos comentários: na cruz encontro forças para continuar. O louvor também é uma arma poderosa contra o desânimo. Atos 16 relata que Paulo e Silas, presos e acorrentados, oravam e cantavam hinos a Deus. O resultado foi que as cadeias se quebraram e todos ouviram o testemunho deles. Ellen White comenta: os hinos de louvor dos filhos de Deus, mesmo em meio às trevas, são ouvidos no céu e trazem libertação. Louvar quando tudo vai bem é natural, mas louvar em meio às provas é exercício de fé que afasta a dúvida e traz vitória. Escreva agora: eu escolho louvar mesmo em meio às lutas. Outro aspecto é aprender a olhar para a eternidade. Muitas vezes ficamos desanimados porque olhamos apenas para os problemas presentes. Mas a fé nos chama a olhar além, para a esperança da vida eterna. Paulo declara em 2 Coríntios 4:17 e 18: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Essa visão eterna renova a esperança e fortalece a fé. Ellen White escreveu: quando os olhos são erguidos para o céu, as provações da terra perdem seu peso. Ou seja, quanto mais fixamos nossos olhos em Cristo e em sua promessa de vida eterna, menos espaço a dúvida e o desânimo encontram em nosso coração. Escreva nos comentários: minha esperança está na vida eterna com Cristo. Portanto, vencer a dúvida e o desânimo é um processo que envolve apegar-se às promessas de Deus, lembrar das vitórias passadas, manter a comunhão com o Senhor e com os irmãos, louvar em meio às provas e olhar sempre para a cruz e para a eternidade. Quando aplicamos esses princípios, a fé se torna firme, inabalável e resplandecente, mesmo diante das maiores tempestades.
Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao ponto mais profundo desta reflexão. A fé que não apenas nos sustenta hoje, mas que também nos prepara para a vitória final. A fé que resiste ao tempo do fim, que permanece firme quando tudo ao redor parece desmoronar, que confia no Senhor mesmo diante das maiores provas da história. A Bíblia nos assegura que o justo viverá da fé. Abacuque 2:4, Romanos 1:17. Isso significa que a fé não é apenas um detalhe da vida cristã, mas o próprio alicerce que nos mantém vivos espiritualmente até o retorno de Cristo. Vivemos dias solenes. Ellen White escreve em O Grande Conflito: estamos vivendo no mais solene período da história da Terra. Nossa própria salvação e a salvação de outros depende da escolha que fazemos agora. Isso nos mostra que fortalecer a fé não é apenas uma questão pessoal de ânimo ou esperança, mas uma questão de salvação. Escreva nos comentários: eu escolho viver pela fé. A fé que prepara para a vitória final é aquela que aprende a confiar em Deus nos pequenos detalhes do dia a dia. Muitos pensam que terão fé suficiente no tempo de angústia, mas não cultivam a fé hoje. A verdade é que ninguém se torna fiel em grandes provas se não for fiel nas pequenas. Jesus nos disse em Lucas 16:10: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. A preparação para resistir no futuro começa agora, na vida diária. Ellen White reforça isso ao dizer: as pequenas provas da vida são preparações para as maiores. Se não formos vitoriosos nas menores tentações, não teremos força para resistir nas maiores. Portanto, fortalecer a fé no cotidiano, na oração, na leitura da palavra, na obediência às pequenas coisas, é essencial para enfrentar as grandes crises que virão. Escreva: eu serei fiel a Deus nas pequenas e nas grandes coisas. Outro aspecto fundamental é entender que a fé verdadeira é sempre acompanhada pela obediência. Não existe fé autêntica sem uma vida de entrega e submissão à vontade de Deus. Hebreus 11 nos apresenta a galeria dos heróis da fé, e todos eles demonstraram sua confiança em Deus por meio de atos de obediência. Noé, pela fé, construiu a arca. Abraão, pela fé, obedeceu saindo de sua terra. Moisés, pela fé, renunciou aos prazeres do Egito. A fé não é apenas um sentimento de confiança, mas uma força que nos move a viver de acordo com a vontade de Deus. Ellen White declara: a verdadeira fé se manifesta em obediência, onde há fé genuína, a submissão à lei de Deus. Isso nos mostra que fé e obediência são inseparáveis. Comente: minha fé se manifesta em obediência a Deus. Além disso, a fé que prepara para a vitória final é uma fé que resiste ao tempo da demora. Muitos desanimam porque não veem as promessas se cumprirem de imediato. Mas a fé aprende a esperar. Abacuque 2:3 nos lembra: se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Jesus também nos advertiu em Mateus 24:13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ellen White escreveu: a demora da promessa não significa que ela falhará. A fé deve ser testada pela paciência, e os que confiam em Deus não serão confundidos. Isso significa que mesmo quando não vemos respostas rápidas, devemos continuar confiando. Escreva: eu vou perseverar até o fim. Outro ponto é que a fé que resiste até o fim é uma fé que aprende a não viver pelo que vê, mas pelo que crê. 2 Coríntios 5:7 declara: porque andamos por fé e não por vista. Isso é vital, porque no tempo do fim veremos sinais assustadores, perseguições, dificuldades econômicas e sociais. Mas não podemos permitir que os olhos carnais determinem nossa confiança. Precisamos viver pela visão espiritual. Ellen White afirma: na crise final, somente os que confiam em Deus, sem depender das aparências, permanecerão firmes. Ou seja,
A fé não depende das circunstâncias, mas do caráter de Deus, que é imutável. Comente: eu ando por fé, não por vista. Outro princípio é que a fé precisa ser nutrida constantemente pela oração. Sem oração, a fé enfraquece. Jesus disse em Mateus 26:41: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração é o canal pelo qual a fé se fortalece, porque é nela que falamos com Deus, renovamos nossa esperança e recebemos forças. Ellen White declara: a oração é a respiração da alma. Sem ela, não podemos ter vigor espiritual. Isso significa que cada oração sincera fortalece as raízes da fé. Escreva: eu vou fortalecer minha fé pela oração. O louvor também é um exercício que prepara a fé para a vitória final. Já vimos como Paulo e Silas louvaram na prisão. O povo de Deus, nos últimos dias, também será caracterizado por cânticos de vitória, mesmo em meio às lutas. Apocalipse 14 fala dos 144.000 que cantam um cântico novo diante do trono. Esse louvor é a expressão de uma fé que não se abala diante das circunstâncias. Comente: eu vou louvar a Deus em todo o tempo. Outro aspecto que Ellen White destaca é que a fé deve ser firmada na palavra de Deus e não em tradições ou sentimentos humanos. No tempo do fim, muitos serão enganados por sinais e milagres falsos. Somente quem estiver firmado na Escritura permanecerá firme. Isaías 8:20 nos dá a chave: à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Ela escreve: somente os que se firmarem nas Escrituras poderão resistir ao último grande engano. Isso significa que nossa fé precisa ser bíblica, fundamentada em um "assim diz o Senhor". Escreva: minha fé está firmada na palavra de Deus. Também precisamos lembrar que a fé verdadeira nos conduz a uma entrega total ao Senhor. No tempo de prova, os que hesitarem entre servir a Deus e servir ao mundo não conseguirão permanecer firmes. A fé que nos prepara para a vitória final é aquela que já entregou tudo: tempo, recursos, coração, vontade. Jesus nos chama em Mateus 16:24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ellen White reforça: somente os que se consagram inteiramente a Deus resistirão no grande conflito final. Isso significa que não podemos guardar reservas em nosso coração. A fé exige entrega total. Comente: eu entrego tudo ao Senhor. Outro detalhe importante é que a fé que resiste até o fim é uma fé que olha para além da dor presente, para a recompensa futura. Hebreus 11:10 nos diz que Abraão, pela fé, esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Essa esperança eterna foi o que deu forças a ele para viver como peregrino nesta terra. Ellen White escreveu: a fé que contempla a recompensa eterna é a que nos dará forças para resistir às maiores provas. Quando olhamos para a Nova Jerusalém, para a eternidade com Cristo, os sofrimentos presentes se tornam leves em comparação com a glória futura. Escreva: minha esperança está na Nova Jerusalém. E finalmente, precisamos lembrar que a fé que vence o mundo não é gerada por nós mesmos, mas é um dom de Deus. Efésios 2:8 declara: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Isso significa que, se hoje nos sentimos fracos, podemos pedir a Ele que aumente nossa fé, assim como os discípulos clamaram: Senhor, aumenta-nos a fé. Lucas 17:5. Também podemos clamar. Ellen White confirma: a fé que salva não é produzida por esforço humano, mas é o dom precioso de Deus, concedido a todos os que a buscam. Ou seja, não estamos sozinhos nessa jornada. Deus deseja nos conceder a fé necessária para permanecer firmes até o fim. Escreva: Senhor,
aumenta a minha fé. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a fé que nos prepara para a vitória final é aquela que é exercitada diariamente, que se manifesta em obediência, que persevera diante da demora, que não vive pelo que vê, mas pelo que crê, que se fortalece pela oração e pelo louvor, que está firmada na palavra, que se entrega totalmente a Deus e que olha para a eternidade. Essa fé é um presente divino que devemos cultivar com diligência, até o glorioso dia em que a fé se transformará em visão, quando veremos nosso Salvador face a face. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like agora mesmo. Escreva aqui nos comentários o que o Espírito Santo falou com você através desta palavra e também digite o seu nome e a cidade de onde está assistindo, porque eu quero orar por você. Compartilhe este vídeo no grupo de WhatsApp da sua igreja e também com seus amigos, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder de Deus. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas mensagens que o Senhor tem colocado em meu coração. Cada vez que você compartilha, comenta ou deixa o seu gostei, esta mensagem vai mais longe e alcança mais vidas para o reino de Deus.